Bendito seja Deus que fez o céu e a terra. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Mais um momento diante da tua face, da tua presença. Eu me coloco, Senhor, para dar continuidade nas leituras da palavra santa do Senhor. E aqui, ó Deus, eu rogo, intercedo por mim e por cada vida, Senhor, que tirarão um tempinho da sua vida, do seu tempo, para ouvir estas leituras. Te agradeço, Santo Espírito de Deus, por tudo que é e faz e está fazendo por nós, nos ensinando através da Escritura Santa do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um que me ouve neste momento, neste canal de comunicação, Coração Ensinável. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e que o Senhor possa encher a vida de cada um com a luz desse evangelho. Amém? Queridos, hoje, para a glória de Deus, estamos iniciando mais uma etapa desta caminhada, desta jornada, onde eu vou estar lendo agora, para a glória de Deus, a Carta aos Coríntios, que será a primeira carta aos Coríntios. Nós finalizamos ali a cartas aos Romanos, para a glória de Deus, finalizamos Atos dos Apóstolos, finalizamos o livro de João e estamos iniciando esta nova etapa, que é ler as cartas aos Coríntios. Amém? E antes de iniciar o primeiro capítulo, como sempre eu faço no início de cada livro, eu leio a introdução para que nós possamos abrir um pouco, a nossa mente para compreendermos sobre o que nós vamos estar falando. É uma introdução, feita para melhor compreensão, digamos assim. E a primeira carta aos Coríntios vai estar nos ensinando, por exemplo, que é como superar os conflitos, no convívio da comunidade e enfim. Paulo vai estar focando principalmente nessa situação, como superar os conflitos. Quem nunca vive, Nós vivemos, e então lendo isso aqui na palavra de Deus, a gente entende que os conflitos eles já existiam muito antes da nossa geração, não é verdade? E Paulo escreve aos Coríntios, então com certeza ali a comunidade de Coríntios poderiam estar passando por algum conflitos na sua época. Então, hoje é para a nossa edificação. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que Corinto era uma rica cidade, comercial, e que havia, 500 mil habitantes e que eram, na maioria, escravos. Então, a palavra nos diz que eram gente de todas as raças e de todas as religiões que estavam à procura de uma vida mais fácil e também uma vida luxuosa. Então, com isso, a palavra, a introdução deste livro vai nos dizer que por causa disso, foi criando assim um ambiente de imoralidade, um ambiente de ganância. Então a riqueza a riqueza escandalosa de uma minoria estava ao lado da miséria de muitos e que surgiu, inclusive uma expressão que a Bíblia diz que viver a moda de Coríntios. Isso foi uma expressão que surgiu nesta época. Viver a moda de Corinto, que significava viver no luxo, viver na orgia. E Paulo, então, ele vem e diz, que a palavra de Deus nos diz que Paulo, entre os anos de 50 e 52, permaneceu ali em Corinto
durante 18 meses, né, conforme foi lido lá no livro de Atos de Apóstolos, no capítulo 18. Então, Paulo fundou uma comunidade cristã, né, formada por pessoas de uma camada mais modesta da população. E nós vamos ler isso agora, nesse primeiro capítulo que eu estou aqui me propondo a ler para a glória de Deus. Então, queridos, nesta introdução, vai nos ensinar que a primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, né? Quando ali, provavelmente no ano 56, né, que essa comunidade já estava reproduzindo de uma certa maneira o ambiente vivido na cidade toda. Então, ela também estava dividida. Como? Ela estava dividida porque os grupos, eles brigavam entre si e cada um se apoiando na autoridade de algum pregador do evangelho. Por isso, o primeiro objetivo que Paulo teve nessa carta foi estabelecer a unidade, advertindo que o único líder é Cristo e este não está dividido. Então, Paulo, ele aproveita da situação para traçar um retrato do verdadeiro agente de um pastor, né? Então, ali Paulo, ele vem e denuncia esses escândalos que estava ali pervertindo, né, a comunidade, porque nesta comunidade, por exemplo, vai nos dizer que existia o incesto, né, julgamento em tribunais pagãos e havia também a imoralidade. E vai ali, então, elaborando ali a teologia, né, do corpo, né? Então, aqui responde, nessa essa introdução responde a diversas perguntas formadas pelos coríntios, né, onde ali Paulo procura orientar os cristãos sobre o estado de vida na questão matrimonial, né, na questão do divórcio, na questão da virgindade, né, como devem comportar-se os noivos, né, sobre as viúvas, se poderiam ou se não poderiam casar de novo. Então, isso são alguns exemplos que aquela comunidade estava vivendo em conflito. Então, Paulo, ele vem para estabelecer um ensinamento baseado com uma doutrina liderada pelo Evangelho. Amém? Então, aqui o fundamento da verdadeira liberdade cristã vai ser ensinada por Paulo, né, a respeito aos outros. Então, a carta aos Coríntios, ela apresenta, né, ela também vai apresentar normas para que haja ordem, para que haja um autêntico, digamos, adoração ou culto cristãos nas assembleias. Amém, queridos? Então, nesta introdução, eu uso deste ponto para estar explicando um pouquinho para que no momento que nós estivermos lendo, nós já tenhamos um entendimento melhor. Então, aqui, Paulo, ele vai falar sobre o dom maior. E qual que é o dom maior? Paulo vai ensinar que o dom maior é o amor. E por fim, né, citando aqui exemplos da natureza, da ressurreição de Cristo, né, vai demonstrar que a ressurreição dos corpos é inquestionável. Paulo, ele não abre mão desta verdade. Muitos não acreditam, até no dia de hoje, que esse corpo ele, né, vai passar pelo mesmo processo que Jesus passou. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. E Paulo, ele vai citar esse exemplo, né, da natureza
e dessa ressurreição de Cristo, que demonstra que a ressurreição dos corpos é inquestionável, que significa que é o cerne da fé, é a certeza de que a vida vence a morte. Caso contrário, Paulo não teria sofrido tanto, né? Então, isso é um ponto fundamental que Paulo acredita. Paulo defende a graça de Deus e ele vai falar sobre isso, que o cerne da fé é a certeza de que a vida vence a morte. Dito isso, meus queridos, como sempre, o primeiro áudio ele fica um pouquinho maior, porque logo após essa introdução, eu inicio a leitura dos capítulos seguintes. Então, dito isso, eu quero aqui compartilhar com vocês o primeiro capítulo da carta a 1 Coríntios, que Paulo faz aqui o endereço e saudações. Amém? E ele diz então no versículo 1 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade e chamado de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Dirigimo-nos àqueles que foram santificados em Jesus Cristo e chamados a ser santos, juntamente com todos os que invocam em todo lugar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e a paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradecimentos, versículo 4. Sem cessar, agradeço a Deus por causa de vocês, em vista da graça de Deus que lhes foi concedida em Jesus Cristo, pois em Jesus é que vocês receberam todas as riquezas, tanto da palavra quanto do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vocês, a tal ponto que não lhes falta nenhum dom, que esperam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que também os fortalecerá até o fim, para que vocês não sejam acusados no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que chamou vocês para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Versículo 10. Aqui a gente entra para uma parte que é a parte 1, divisão na comunidade. Versículo 10. Cristo está dividido? É uma pergunta, né? Cristo está dividido? Aí no versículo 10 nos diz: eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Meus irmãos, alguns da casa de Cloé me informaram que entre vocês existem brigas. Eu me explico. É que uns dizem, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, e outros mais, eu sou de Pedro. Outros ainda, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Agradeço a Deus o fato de eu não ter batizado ninguém de vocês, a não ser Crispo e Caio. Portanto, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ah, sim,
Batizei também a família de Estéfanos. Além deles, não me lembro de ter batizado nenhum outro de vocês. Versículo 17. Deus subverte os projetos humanos. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo, pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Pois a Escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aleluia, eu amo a palavra do Senhor. Pois a Escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste mundo? Por acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? De fato, quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não reconheceu a Deus através da sabedoria. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Portanto, irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem são vocês. Entre vocês não há muitos intelectuais, nem muitos poderosos, nem muitos de alta sociedade, mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor. Isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. Desse modo, nenhuma criatura pode se orgulhar na presença de Deus. Ora, é por iniciativa de Deus que vocês existem em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e libertação, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aqui então, meus queridos, é a leitura do primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a glória de Deus. Amém? É com muita alegria que eu
me prostro diante do Senhor e como eu sou grata a Deus por eu estar fazendo estas leituras. E o meu desejo é que essas leituras alcancem tantas vidas, né? Então, não esqueça de comentar, de dar seu like para que este canal possa compreender que este trabalho é relevante e ele encaminhe para mais pessoas, tá bom? E meditando então nesta palavra, depois da leitura eu faço comentário de acordo com o que foi lido. Neste primeiro capítulo, né, desde o versículo 1 ao 3, aqui está fazendo aqui primeiro uma introdução e um agradecimento que Paulo faz, né, onde desde o início Paulo ele já mostra o aspecto da unidade, que é um dos temas fundamentais da carta. E qual é esses temas fundamentais da carta? Nós vimos aqui que é informar o único Senhor das igrejas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E então, do versículo 4 ao 9, Paulo, ele faz aqui um agradecimento e no decorrer desses versículos, ele, né, mostra a evangelização da comunidade de Corinto, né, que foi completa. Por que foi completa? Porque, segundo Paulo, ela recebeu a riqueza do evangelho, ela recebeu, né, a sabedoria da vida cristã, né, então este é outro tema importante na carta. Então, que vai restar a comunidade perseverar no testemunho de Jesus Cristo até o fim. Esses foram o principal objetivo que levou Paulo a escrever essa carta aos Coríntios. Amém? E meditando nos versículos 10 ao 16, né, Paulo ensina que o que faz a união, né, entre eles, cristãos, entre nós, é o batismo em nome de Jesus Cristo e a submissão a Ele como o único Senhor. Então, Paulo informa que ouviu dizer que estava havendo divisão entre eles, porque um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Jesus. E Paulo vem e diz, por acaso algum de nós, né, mas ele cita o nome dele, por acaso eu morri na cruz? Por acaso, né, e foi levantando aquilo ali. Então, Paulo, ele escreve aquilo para chamar a atenção que nenhum é de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, que todos somos de Cristo, porque foi Cristo que viveu o sacrifício da cruz, foi Jesus Cristo que entregou a sua vida ali e ressuscitou no terceiro dia. Nenhum dos outros apóstolos fizeram nada disso, mas sim o nosso Senhor. Então, Paulo vem para alertá-los que o que faz a união, né, deles e nossa, da comunidade cristã, é o batismo em nome de Jesus e também a submissão a Ele como o único, suficiente Senhor do universo e da nossa vida. Então, Paulo nos disse ali na carta também que os evangelizadores e líderes, né, são apenas instrumentos para levar, né, a mensagem de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele era um líder, os apóstolos, eles foram um instrumento. Os pastores nos dias de hoje, os líderes religiosos, eles apenas são um instrumento, um canal para levar a mensagem do evangelho, né? Então, Paulo aqui, ele fala que se, né, absolutizar as pessoas, elas se dividem. Se der poder, se tirarem, né,
o lugar de Deus e querer ser maior do que Deus, né, o que vai acontecer é a divisão. E era por isso que Paulo estava escrevendo, para que não houvesse divisão, para que cada um de nós tenhamos o mesmo pensamento e a união, que Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Amém, queridos? Então aqui, se absolutizar as pessoas, elas se dividem, submetem-se a outros senhores e falsificam a função dos líderes. E essa não é a vontade de Deus. E meditando ainda nos versículos 17 ao 31, quando Paulo fala que Deus subverte os projetos humanos. Ali ele usa, por exemplo, ali no versículo 19, pois a escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, Paulo quer nos ensinar com isso aqui, né, no decorrer da leitura dos versículos 17 ao 31, que o projeto de Deus é contrário ao projeto dos homens. Os homens, por sua vez, eles valorizam e dão lugar aos ricos, aos poderosos, aos intelectuais, aos que têm status, poder, né? Aos que têm beleza física. Paulo, ele fala tudo isso, que o projeto de Deus é contrário ao projeto dos homens, porque os homens valorizam essas coisas, né? Eles dão lugar aos ricos, aos poderosos, aos intelectuais, aos que têm status, aos que têm beleza físicas, né? Facilidade de expressão e etc. Consequentemente, Paulo nos diz que desprezam e não dão importância, que não se encaixam nesses padrões. Aí Deus, porém, segundo Paulo, e eu acredito nisso, Deus, porém, subverte a sociedade e os projetos humanos. Ou seja, Deus, ele não concorda, frustra, né, esses pensamentos humanos. Deus, ele subverte a sociedade e os projetos humanos. Como? Como que Deus faz isso? Paulo nos explica que para estabelecer e realizar a vontade de Deus, Deus, ele vem e se alia aos pobres, fica ao lado dos menos favorecidos. Deus vem, né, para os que são frágeis, os que são fracos, os que são simples. E isso Deus subverte o pensamento deles, né? Porque estes não são autossuficientes. Eles não se não se sente que por eles mesmos são capazes de fazer alguma coisa. Por isso que Deus se alia a eles e despreza aqueles que se acham grandes demais, poderosos demais, que não precisam de ninguém. Então Deus vem e fica do lado daqueles que reconhece que não podem nada sem o Senhor. Então Deus se alia aos pobres, né? Paulo nos ensina isso. Deus se alia aos pobres, fracos e simples, porque estes não são autossuficientes e se abrem para Deus, né? E Paulo nos diz que é na pobreza e fraqueza destes que Deus manifesta a sua força, conforme está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, e que nós vamos ler em seguida. Eu acho isso tão poderoso. É na nossa fraqueza que Deus manifesta o poder dele, a grandeza dele. É lindo demais a palavra do Senhor. E ainda que Paulo vai, né, no decorrer desses versículos 17 ao 31, Paulo vai nos dizer que é manifestação máxima do poder e da graça de Deus tudo isso. É Jesus crucificado, pois a cruz é o símbolo da fraqueza.
no fracasso e do fracasso e da vergonha. Você acha que Deus queria, né, que o filho dele passasse por aquilo? A cruz representa a fraqueza, né? Como Paulo está dizendo aqui, ó, a manifestação máxima do poder e da graça de Deus é Jesus crucificado. Se a gente parar para meditar nisso, que a manifestação máxima do poder e da graça de Deus é o nosso Senhor Jesus crucificado, porque Paulo diz que é porque a cruz é o símbolo da fraqueza. A cruz é o símbolo do fracasso. A cruz é o símbolo da vergonha, porque nela, naquele tempo, eram executados os criminosos. E o nosso Senhor Jesus, ele não era assassino, ele não era criminoso, nele não existia mal nenhum. Então, por isso que a cruz, Paulo vai nos dizer que a cruz é um símbolo de fraqueza, de fracasso e de vergonha, porque na cruz eram executados todos os criminosos daquela época. Então, Paulo nos diz que a verdadeira união cristã, a verdadeira comunidade cristã é a dos pobres. Por quê? Porque ela está aliada à sabedoria da vontade de Deus, do projeto de Deus. Por isso, é portadora da novidade que provoca transformação, e é transformação radical, meus queridos, na vida de todos aqueles que crerem. Amém? E eu agradeço a Deus por você estar aqui até agora ouvindo este primeiro capítulo, esta introdução da primeira carta aos Coríntios. Que Deus seja o recompensador por você estar, né, usando o seu tempo precioso para estar aprendendo a respeito das coisas de Deus. A palavra do Senhor nos diz que buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredita em mim, o que você está aqui, esse tempo que você se põe a ouvir estas leituras, esse tempo não está sendo em vão. Há coisas sobrenaturais no mundo espiritual acontecendo em nosso favor. Continue aqui conosco, né, meditando, contemplando, se alimentando, se fortalecendo através destas palavras, porque ela tem poder. A leitura da Escritura Santa do Senhor, de Deus, ela tem poder. Poder de transformar, de curar, de transformar a nossa vida. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Pai amado e querido, aqui eu entrego este momento, esta primeira leitura deste primeiro capítulo, as cartas aos Coríntios, e peço-te, ó Deus, que o Senhor continue iluminando a nossa vida. Esta carta foi para edificação aos cristãos de Coríntios, mas hoje ela é para a nossa edificação neste tempo presente. Por isso eu te louvo, Pai, e te agradeço, ó Espírito Santo de Deus, continue nos ensinando. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém e amém.